Olá, sejam muito bem-vindos, muito boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa live de hoje, a live da noite, né? Que diferente fazer uma live à noite. Já vou chamar aqui a minha convidada. Hoje teremos uma live junto com a Mari, então eu já vou chamar ela por aqui. E olha lá, já vou conseguir entrar. Oiê, Oi, boa noite. boa noite. Tudo Tudo bem? bem? Tudo e com você. Bem também. Tá bom. Foi corrida aí para colocar as crianças na cama ou não estão dormindo ainda? Não estão dormindo ainda não. Os Ah, meus que vão até bom. mais tarde um pouquinho. Aqui foi na correria. Falei, ah, porque eu tenho horário hoje. Dorme logo. Vocês têm que Brincadeira. dormir. Não, mas foi mais tenso, assim. Parecia que eles não queriam. Bem hoje, parecia que eles não queriam. Aham. Eu acho que eu vou tirar esses comentários aqui, Mari. Peraí. Eu não consigo ver você. Fica no seu rosto. Ah, é? Você consegue ver aí ou não? Ah, sumiu. Se começar a Ah, subir, se começar a subir comentário e tampar você, a gente tira aqui, depois a gente volta. Mas então tá vamos bom. começar com essa live maravilhosa de quarta noite sobre um assunto Vamos. muito interessante, sobre nossas crianças, né? Antes eu vou me É. apresentar, vou falar um pouquinho de mim, já que tem pessoal que vai vir de você, o pessoal que vai vir de mim aqui. Eu sou Bianca Aham. Silveira, educadora física infantil, trabalho diretamente com crianças, diretamente com os pais das crianças, né? A gente trabalha com mães, na verdade, para ser mais específico. No meu caso, eu ensino as mães a treinarem com a sua criança, a terem aquela rotina que toda mãe precisa ter, né, com os filhos, não somente ensino exercício, eu ensino ter mesmo a rotina, aquela rotina maravilhosa que a gente sonha em ter e é possível de ter, né? E eu quero que você se apresente, quem é você, o que você faz. Então, boa noite a todo mundo que está aí nos assistindo. Eu me chamo Mariana Miguel, eu sou psicóloga da maternidade. Então, eu cuido da saúde mental das mães, de crianças, né? De 0 a 10 anos, e ensino a educar com a disciplina positiva, também conhecida como educação positiva ou educação respeitosa. Então, é isso que eu faço. É um Ah, prazer estar legal. aqui com vocês. Ah, o prazer é meu. Falar de criança é maravilhoso. Eu tô, eu tô Verdade. aqui olhando para cá, olhando para lá, estou com um roteirinho para a gente seguir aqui uma linha de raciocínio juntas e também estou com o meu YouTube aberto, então eu estou gravando nossa conversinha aqui também, tá bom? Você me autoriza? Legal. Sim. Ó, então vamos falar primeiro do nosso tema, né? Quando eu te chamei para vir conversar aqui comigo, o tema foi sobre ter crianças saudáveis e felizes, né? Então, o que afinal é ter uma criança saudável e feliz? Eu acho que engloba tanta coisa que a gente precisa explicar. Por isso que até queria fazer essa live, queria trazer esse conteúdo, porque falar é fácil, né? Ah, minha criança é saudável, minha criança é feliz. Mari, tá aí? Te perdi? Tá, tá pensando. Alguém tá vendo a Mari? Deixa eu ver se ela volta. Não quero te perder. Vão entrando, pessoal, que a gente vai esperar a Mari estabilizar aqui. Aí, acho que voltou. Voltou? Sou eu que estou Para travando? mim, para mim tá normal aqui o meu vídeo, no caso, né? Até perguntei pro pessoal que se você tava travando ou não, mas acho que voltou, né?
Voltou, mas eu tava aparecendo para você ou não? Tava bem travando mesmo, travou a tela, assim, Tava? tava. Vou puxar mesmo um pouquinho mais para cá, que o sinal ajuda, né? Pra ver se resolve. Bota mais perto aí do Wi-Fi. É. Ah, e aqui eu consigo ver minha internet e tá tudo bem. Ela tá constando que está cheia, mas tá tudo Uhum, bem. Mas vamos uhum, lá então, sobre o conceito, né? O que que é, afinal, o que que é ter uma criança saudável e feliz? Eu quis trazer esse tema porque muitas mães me perguntam, né? ah, por necessidade mesmo, quando tá com uma criança que não está saudável e que sente que aquela criança não está feliz, não está animada, não está com motivação mesmo, né, para fazer as coisas, no caso, no meu caso, a atividade física, ou então uma rotina mais estruturada e tal, ou então por curiosidade. Tem muita gente que pergunta também o que que é para mim, né, que trabalho com isso, que sou educadora, o que que é de fato estar saudável, ser saudável uhum, no dia a dia mesmo, aquele bem-estar, né? Parece óbvio para a gente dizer que é só não ter uma doença. E às vezes você fala, ah, não tá doente, tá saudável. Mas essa ideia, infelizmente, é muito, muito pequena em relação a tudo que engloba o que é ser saudável, o que é ser feliz, né? O conceito mesmo de saúde é muito, muito amplo. E simplesmente não é só não ter uma doença, né? uhum, A gente também precisa levar em consideração o que provoca essas doenças, né? Então, às vezes, a criança está lá, falando aqui, englobando em crianças, né? A uhum, criança está lá brincando, está feliz naquela atividade do momento, não está doente, não está com uma gripe ou não está ruim por algum outro motivo, alguma dor e nada. E aí uhum, a gente está gerando nessa criança uma doença por uma má alimentação, uhum, ou por uma falta de sono, ou então uhum, pelo mental mesmo, né? Às vezes a gente falta entregar para aquela criança um acolhimento mais estruturado mesmo, tirar da tela, né? Aquilo que a gente gosta de falar. Então, a gente precisa entender o conceito da saúde. Até por isso que eu e Mari estamos aqui hoje para falar com vocês, né? E uhum, eu tenho uns dados aqui da Organização mesmo, Mundial da Saúde, né? Que ela fala que a saúde plena mesmo é um estado completo de bem-estar físico, mental e social. E não apenas a ausência de doenças. É aí que eu quero que você entre, que você traga aqui pra gente mesmo sobre a saúde mental, sabe? Eu quero saber, vou até te fazer uma pergunta muito específica sobre saúde mental, e eu queria saber de você, como uma psicóloga mesmo, para você falar sobre isso um pouquinho, sabe? O que que você acha essencial da gente, que a gente, para criança, para que a criança tenha uma saúde mental boa? O que que você diz para nós? uhum. Então, primeiro que pode ter gente surpresa da gente falar de saúde mental em crianças, né? É, Porque as pessoas, ainda existe muito essa ideia de que a criança nem tem um mundo emocional, né? Que dirá falar de saúde mental, imagina, a criança não tem problema, né? é, A gente vai falar de saúde mental lá na vida adulta, é, quando os adultos estão tentando lidar com os problemas da vida, com os traumas e tudo mais, né? Então, esse é o primeiro conceito que a gente precisa deixar claro. Os tá. que a gente está lidando na vida adulta começaram na infância, né? A infância é um momento de formação. E sim, a criança tem um mundo emocional, mental, psicológico. Sim, a criança tem problemas, né? E sim, a criança pode adoecer mentalmente. Pode, Pode. né? E eu acho muito interessante, assim, eu observo como psicóloga, né, de pais e de crianças que os pais só procuram ajuda quando a bomba já estourou, né? É quando aquela criança já está tendo sérios problemas de comportamento, crises de ansiedade, está em depressão, né?
É só mesmo Quando está muito extremo. quando já está extremo, né? Fora Ou quando a isso, criança. Só um adendo, desculpa te cortar, mas ou quando a sim, criança está imagina. acima do peso e aí começa a pensar, nossa, mas o que será que Isso. está acontecendo com ela? Uhum, Porque a uhum. alimentação está saudável, mas a gente sabe que quando uma parte não está boa, a outra também não está, né? Sim, é verdade. Por isso que lá para as mães de bebês, né, que eu cuido, que eu acompanho, eu falo, gente, vocês têm uma oportunidade única nas mãos. E é de começar bem, começar já acertando, começar já educando o seu filho de uma maneira a minimizar drasticamente os problemas de ordem emocional, mental, né? É, Dar a ele uma infância da qual ele não tenha que se recuperar depois. Isso não quer dizer que sim. vai ser a mãe perfeita, né? Não se trata Mas de não. perfeição. Mas é de saber o que fazer, inclusive quando você errar. Uhum. E quando você tem informações, quando você está atualizada, quando você conhece do mundo do seu filho, fica muito mais fácil de você acertar do que tentar ir educando essa criança como que dando um tiro no escuro, né? Fazendo o que você acha que é Sim. certo, enfim, reproduzindo muitas vezes a educação que você recebeu, porque hoje em dia nós temos muito conhecimento, muito mais do É, que nas gerações anteriores, sobre comportamento, sobre o funcionamento do cérebro, né? Então nós temos muita informação a nosso respeito para fazer melhor, para ter sim. mais chances de acertar, né? Então, voltando aqui na sua pergunta, falar de saúde mental, não só, né, para as crianças, mas falando das crianças, é falar dela ter as necessidades emocionais atendidas. Uhum. Que muitas necessidades não são atendidas e é isso que geram os traumas. Às Já vezes na a gente primeira fala de infância, trauma, né? tem uma filha aqui espiando a live. Oi, Ah, amor. ela deve ter visto a tia Bia, não é? Oi, filha. Vai lá com o papai, tá bom? Um beijo, Clarinha. Vida de mãe, né? Então, às vezes a gente acha que trauma tem que ser um evento terrível, né? A morte dos Sim, pais, um acidente. Não, o trauma pode ser o olhar da mãe. sim, uma Pode ser forma de uma falar. fala do pai, uma palavra, né? E Uhum, muitas práticas que nós temos cotidianamente podem ser muito traumáticas para as aham, crianças, né? Então, como eu estava dizendo, a criança tem as necessidades físicas básicas, como sede, fome, cuidar da temperatura, se movimentar, sono, ter uhum, espaço, ter contato físico, né? E nós também temos as necessidades emocionais primárias, que são quais? Afetividade, proximidade, amor incondicional, aceitação, previsibilidade, saber o que vai acontecer, né? Brincar, se sentir segura e protegida, se sentir vista, e ter presença dos pais. Nesse, ah, isso nesse é mundo corrido que a fundamental. gente vive, né? Fica É, muito difícil. Muitas vezes, né, a criança não tem essas necessidades emocionais atendidas, porque sim, a gente está sempre correndo, correndo contra o tempo, com um monte de compromisso, e a criança fica lá, né? é, Jogada, é, muitas vezes na frente de uma tela, faltando essa proximidade, esse brincar, esse é, se movimentar, essa conexão com os pais, né? sim, Então, isso são sementes para um futuro adoecimento psicológico. Pode não estar aparecendo ali no momento, mas uhum, a gente precisa lembrar, eu sempre gosto de frisar isso para quem me acompanha, que a educação a gente tem que pensar a longo prazo. Não é o que sim, eu sim, estou vendo aqui agora que importa. É o que está acontecendo hoje, como o que está acontecendo hoje vai impactar daqui a alguns anos. uhum, Então a gente não pode se deixar enganar pelos resultados das nossas ações. A gente tem que sempre enxergar como as nossas ações vão impactar na vida dos nossos filhos lá no futuro.
né? E as crianças, você queria falar alguma coisa? Eu queria só acrescentar, na verdade, quando você estava falando dos bebês, né, que a Uhum, mãe, quando está com o bebê, ali ela começa a criar já uma nova vida e entrar com uma vida, é, começar direito, vamos dizer assim, né? Às vezes uma mãe, por exemplo, que tem um bebê, acha que esse bebê não precisa fazer um treino, uma atividade física. Eu lembro até que a gente conversou sobre isso. E é sim. interessante, porque como uma mãe vai pensar que um bebê deve fazer alguma atividade física, né? Só que Uhum, a gente nasce, né? O bebê está ali em constante movimento, em constante evolução. E o que acontece hoje em dia? O bebê fica no bebê conforto, o bebê fica naquela cadeirinha que balança para lá e para cá, a mãe tem paz, sossego, porque realmente deve ser bem gostosinho ficar naquele lugar, porém você está atrasando o movimento daquela criança. Ali você já começa a inibir um- uma área da criança, que é a área do movimento, né? De crescer, de ter a transformação necessária, o que é natural da criança, que é levantar o pescocinho, colocar a criança de barriga para baixo, esticar os membros, né? Às vezes a mãe acha que a criança está solta lá, é perigoso, ou então não, deixa ela aqui quietinha, tá dormindo, tá em paz. Não, essa criança tem que estar no chão, essa criança tem que se movimentar, ela tem que tentar buscar alguma coisa, ela tem que jogar as coisas. Isso tudo é um processo de aprendizagem, de conhecimento do próprio corpo da criança, né? Então, a partir do momento uhum, que você tem um bebê, que você tem uma criança que você precisa sim tratar com muito amor, com muito carinho, para trabalhar toda essa parte mental, né, psicológica, de afeto, de troca mesmo de sentimento, você também tem o físico dessa criança. Tanto é que a gente uhum, sempre fala, não é só um fator que vai falar que a criança é saudável, que a criança é feliz. Não, são vários fatores. E a saúde física é uma delas, a saúde mental é outra, né? A alimentação, o sono. Então, tem que englobar. E a mãe, querendo ou não, tem que pensar em tudo isso. E é fato, tem que é, ter. A gente tem que fazer isso e acaba sendo natural quando você tem o conhecimento, né? sim, Então, sim, antigamente era por instinto, hoje em dia é por conhecimento. E a partir do momento que você não faz, você está privando uma criança de ser melhor daqui para frente, ou crescer uma criança saudável, né? Era isso que eu queria uhum, agregar nessa fala de ter, de entregar mesmo para bebês ou para criança na primeira infância, mas é importante, desde o nascimento, pensar no movimento. Quando a mãe sabe, quando eu falo aqui dos meus conteúdos, quando a mãe sabe os processos, as fases, né, que a criança precisa passar, fase de sentar, de engatinhar, de começar a levantar, de jogar as coisas, de começar a agachar e levantar sozinho, isso tudo são fases que têm marcos, né? E esses marcos, se a mãe já conhece, ela consegue observar se a criança está ou não com atraso, porque geralmente uhum, crianças que têm atrasos você vê mãe descobrindo um atraso motor, um atraso físico, ou até mesmo um cognitivo, com 4, 5, 6 anos de idade lá na escola, porque ela não está igual ao uhum, amiguinho. E não é sim, comparação, é porque é uma fase da vida, a criança tem que passar por ela. sim, E se ela ainda não chegou nessa fase, ela está em atraso. E aí, quando você começa uhum, lá de trás, né, a observar e a ver que tem alguma coisa, que está faltando alguma coisa, você já consegue ali, naquele início de vida, poder ajudar, né? De repente, a sua ajuda é pode transformar verdade. a criança e ela conseguir crescer normalmente ou evoluir mais rápido, né? Se você descobre alguma coisa. Deixa eu tomar um golinho d'água. Vai Sim, acrescentando com aí, certeza. continua falando. Então, falar de saúde mental da criança é dizer, né, que as necessidades emocionais dela estão sendo supridas. Isso pode parecer óbvio, mas não é, na prática não é. Na prática, observo que as crianças estão abandonadas, esquecidas, porque a gente vive nessa correria do dia a dia, tentando dar conta de tudo e mais um pouco, né? E não tem tempo
para suprir essas necessidades emocionais, muitas vezes não tem informação e nem disponibilidade mesmo, né? Uhum. E tudo que a gente está falando aqui é para conscientizar, não é para culpar, né? Mas quando a gente entende que a gente tem a nossa parcela de responsabilidade para com aquele filho, inclusive temos uma responsabilidade na equação do mau comportamento, e a gente faz a nossa parte, a criança se motiva a fazer a dela também e as coisas se ajustam, né? Então, por exemplo, quando a criança não tem as necessidades emocionais dela atendidas, ela Obrigada. pode, vou dar alguns exemplos, ficar pedindo comida toda hora, porque na verdade ela tem fome de presença e de afeto, ou Aham. ela não dorme à noite, posso continuar? Pode, só estava ajeitando a Não tem, porta de abrir. não dorme à noite porque ela sente falta de proximidade, de brincadeira, então ela vai começar a chamar a mãe lá à noite para dar atenção Sim. para ela, porque é o único momento que ela consegue, né? Ou essa E às criança vai ficar vezes, na tela o dia todo porque é. ela não tem aquilo que ela precisa, que é movimento, que é atenção, que é algum adulto disponível para interagir com ela, Uhum. né? Atenção, né? Ou eu não como, sabe que uma criança se opõe a comer? Sim. Porque é a única hora que ela vai Chama conseguir chamar a atenção. atenção dos pais, né? Então, a gente precisa, eu poderia dar inúmeros exemplos aqui. Então, o que Sim, a gente sim. sempre precisa lembrar é que comportamento é um chamado para o relacionamento. Isso significa o quê? Gostei dessa Significa frase. que Vou anotar ela. gostou? Anota, eu também Gostei. gostei. Fiquei pensando, falei e fiquei pensando aqui. Comportamento é um chamado para relacionamento. Às vezes as pessoas acham, né, que a criança se comporta mal porque a criança nasce ruim mesmo, todo mundo Ah, tem porque uma é ruindade no birra. coração, né? Ou porque é birra, porque não adianta eu falar que não obedece. É, é. Gente, deixa eu falar uma coisa muito séria para vocês. As crianças querem se relacionar, querem dar certo, querem viver em paz com você. Ela só não Ela só sabe precisa como. aprender. Ela É. só não sabe como. E muitas vezes o mau comportamento é um pedido desajustado por atenção, né? Uhum. Por algo que ela está precisando. Então, sempre olhe o comportamento do seu filho como um código. É um Sim. código que você precisa desvendar o que está por trás desse comportamento. Por que o meu filho está se comportando dessa forma? Né? Porque quando você começa a lidar com um comportamento, você está lidando com aquilo que está na superfície. E Uhum. aí, geralmente, põe mais lenha na fogueira ainda, É. né? Eu Então, por tenho exemplo, uma. aquela criança que está fazendo birra, e aí você fica, mas eu já falei, você trata de me obedecer e tal, e agora você vai ficar de castigo, então você vai apanhar, ou então você vai ficar sem isso, sem aquilo. Você está jogando mais combustível na Ah, fogueira. Quando é. você entende que existe uma causa que você pode não estar entendendo para aquele comportamento, e você lida com o que está com esta causa, né? Às vezes aquela criança está fazendo birra porque ela está cansada, Uhum. Fome. né? Então por que que você foi no mercado na hora que a sua criança está cansada? Será que numa Exatamente. próxima vez você pode mudar o horário do mercado para que ela vá não prejudique o horário dela de descanso? Só um exemplo muito Uhum. simples, né? Sim, tudo Então é é isso que eu real. estava falando da gente assumir a nossa parcela de responsabilidade na equação do mau comportamento do filho, né? Sim. Eu te interrompi, desculpa, pode falar. Imagina, eu que fico aqui querendo interromper. É só que eu quero acrescentar. Eu falo também, até fiz uma live esses dias que eu falei sobre isso, né? O fato da gente ser mãe é uma oportunidade para ensinar, é uma oportunidade que, a maioria das vezes, né, a gente escolheu por isso, a gente quis ser mãe. Então, a gente tem que treinar, a gente tem que trabalhar essa oportunidade e não resistir ao fato de ser mãe, né? Na live passada eu falei sobre isso. Às vezes a gente só resiste mesmo e deixa passar, faz o que tem que ser feito, em vez de aproveitar aquele momento, né? E às vezes uma birra da criança te deixa estressada. O que eu trago para mim, e eu ensino isso também, que é, se eu estou estressada, tem algo que eu estou resistindo. Aí eu começo a pensar qual é o problema? Não é com a criança, é comigo.
Se está me estressando, quem está resistindo a algo sou eu. O que que é que está me estressando? O que que eu estou deixando de fazer para ficar tão irritada assim? Porque às vezes a criança quer atenção, mas eu estou ali fazendo outra coisa. Então, o que que eu estou Uhum, resistindo? Eu estou resistindo a criança porque eu quero terminar aquilo, mas não estou uhum, aproveitando aquela oportunidade. Então, uhum, eu até tenho essa frase comigo: se eu estou resistindo, se eu estou estressada, é porque eu estou resistindo a algo. E aí eu paro, eu observo, respiro e falo por que que eu estou estressada, qual é o motivo. Ah, o motivo é porque a minha criança quer atenção, que geralmente é isso, né? A criança quer atenção, mas eu estava pensando em fazer outra coisa naquele momento. E às vezes a atenção que a criança quer é simplesmente você olhar para o desenho que ela fez. E uhum. aí pronto, a criança sai feliz, saltitante e vai continuar pintando, né? E às vezes a Sim. gente tá tão ali naquela coisa, né? E resiste, e grita e tal. Eu não sou perfeita também, também acontece comigo, né? Mas na maioria das vezes eu consigo pensar antes de agir. E isso é bom, Uhum, porque eu sinto que eles também me respeitam, também vêm perguntar para mim, sem ficar perguntando, perguntando, perguntando. Eu estou trabalhando muito pequenininho, né, o Thales. Nossa, ele quer atenção 24 horas. E tem as duas irmãs também. Hoje mesmo, vou até te contar uma história, aproveitar aqui que eu te interrompi. A gente foi na fono da Antonella e eu levei uhum, os três, só que só a Antonella que é atendida, né? Só que eles gostam uhum, muito da fono da Antonella. E aí eu estava conversando com a fono sobre o tratamento da Antonella e o Thales. Mamãe, mamãe, mamãe. E a fono chama Guá, de Guaciara, né? É o nome dela e a gente chama ela de Guá. Aí ele viu que eu não atendi, falei só um minuto, tô conversando com a Guá. Aí ele fez assim, mamãe, guá, pra ver se eu ou ela, se a gente olhava. Aí eu de novo olhei, falei, filho, você precisa esperar, eu estou terminando uma conversa. Aí ele, eu não uhum. aguento esperar. Ele falou assim, eu não aguento esperar. Eu falei, não, você vai aprender agora o que que é esperar. Aí ele ficou ali do meu lado. E não durou mais 3 minutinhos, nem isso, a conversa. Aí eu olhei para ele e falei, Uhum, pronto, o que que você precisa? Aí ele, ai, vamos brincar, porque ali tem um lugarzinho que dá para brincar. E aí eu consegui dar uhum, atenção que ele queria, mas eu achei muito legal que ele me respeitou ali, né? Tem criança uhum. que não chega e ele só tem 3 anos, então ele está aprendendo, ele está no Sim, processo. É difícil, é diário, isso é diário, sim, é diário. todo dia, exatamente. E eu acho que isso ajuda muito no trabalho mental, né? E para ter esse trabalho mental também tem que ter toda aquela estrutura, né? De todo um ambiente onde você acolhe essa criança, onde você tem essa rotina, onde você entrega tudo que aquela criança precisa. Eu até queria te fazer uma pergunta, se você me permitir, se você ainda não terminou aí a sua Não resposta terminei, da só ia primeira. concluir. Pode concluir, pode concluir. Então, Posso depois eu venho concluir? com Aí a gente mais. vai para outra. Isso, aí eu venho com mais. Tá, tá. Eu só ia concluir, assim, na verdade, reforçando o que eu já mencionei, que a necessidade básica da criança e de todo ser humano é a conexão, né? E o que que é? Hoje se fala muito esse termo, mas o que que é estar conectado? É se sentir amado e aceito incondicionalmente. Então, a gente já vê assim, diversos estudos até mostram, né, que o funcionamento do cérebro do bebê, ele já nasce com uma conexão neural pronta, ele já nasce buscando proximidade, buscando conexão. Inclusive, o bebê, ele desperta na mãe e no pai o desejo de cuidar dele. Ele tem essa Uhum. capacidade, porque a sobrevivência dele depende disso. Então, nós somos seres sociais e as crianças aprendem a partir dos relacionamentos, né? Eu falo também muito para as mães, não estou excluindo os pais, não, é que meu trabalho é com as mães. O meu também. Não exclua o pai, não. Pode ouvir, porque tudo que é de pai, tudo que é para mãe, vai para o pai também. Vai, vai.
Às vezes, como o cérebro está em plena formação nos primeiros 3 anos, né, quer dar vários estímulos, vamos pôr para assistir um desenho bilíngue, um não sei o que educativo. Olha, não tem nada que seu filho vai aprender, né, mais além dos relacionamentos. O que seu filho Sim, mais precisa é de relacionamento, né? É estar na frente de um eletrônico com uma série de funções, de coisas que ele pode fazer, e muitas vezes as pessoas dão porque acham que isso vai ser bom, né? É um estímulo, está uhum, desenvolvendo. O que seu filho mais precisa de relacionamento, né? E é a partir dos relacionamentos que a criança aprende. E, e para ter um desenvolvimento saudável, a criança precisa de um profundo senso de aceitação e conexão com a mãe e com o pai. Inclusive, as crianças que conseguem se conectar bem com os seus pais também conseguem se conectar bem com elas mesmas e com os outros. E aí elas têm mais chances de desenvolver relacionamentos mais saudáveis, mais equilibrados, são mais propensas a adquirir habilidades sociais, emocionais, têm melhor desempenho acadêmico. E o contrário também é verdadeiro. uhum. Inclusive, por exemplo, índices de delinquência, de violência, de uso de drogas, de excesso de álcool, tem muito a ver com uma falta desse sentimento profundo de amor incondicional. Então, falar de saúde mental de criança é falar de suprir as necessidades básicas e a necessidade mais básica emocional é essa: se sentir amada e aceita plenamente pelos seus pais. Aí, só Sim. para eu fechar essa parte, alguém pode dizer: ah, então tá fácil, porque eu amo meu filho incondicionalmente. É, Então não era para ter problema nenhum no mundo, né? Nem ninguém. sim, Uma coisa é você amar, eu não vou entrar nesse mérito, né? Que sim. isso daria uma outra live. Uma coisa é você amar incondicionalmente seu filho. Agora, esse amor chegar dessa forma para ele se sentir assim, se perceber assim, é outra coisa. É outra. Então, por isso que o meu trabalho é ajudar os pais a alinhar as práticas educativas, aquelas que usam no dia a dia, para que elas comuniquem todo esse amor que você tem pelo seu filho, mesmo quando você tem que corrigi-lo, Sim. certo? Né? Pode perguntar. Eu queria perguntar ainda sobre a saúde mental, né? O Uhum. que que você, como psicóloga, falaria para nós mães aqui hoje? O que que a gente precisa observar? O que que a gente precisa entender? O que que a gente precisa descobrir para saber se a saúde mental da nossa criança tá boa ou não? É observar o comportamento dela. E Simples observar assim, mesmo, não deixar naquilo que a gente estava falando no começo, né? No explodir. tá? Então, por exemplo, É a gente que chegar tem e mais de ver um no filho, dia a dia. essas Uhum, crianças estão brigando muito, né? Para quem tem mais de um filho, essas crianças brigam muito. Pode ser um sintoma, tá. entende? Mas aí o senso comum vai dizer: não, mas irmão briga mesmo, briga até sair de casa e casar, briga. Não, Uhum. não. Isso é um sintoma. Ah, se eles têm ciúmes Relacionamento um tem do que ser bom. outro, é porque eles estão inseguros quanto ao seu amor por eles. Eles acham que pode perder o seu amor por irmão. Então, pera lá. A partir do momento que eu sei que o mais importante, gente, você pode esquecer tudo que a gente falar nessa live, mas você precisa lembrar que o mais importante é você garantir que seu filho se sente amado por você, porque isso é a base. E você pode buscar lá, quando a gente é adulto e começa a lidar com os nossos traumas, quando a gente vai voltando, você vai ver que o problema, a raiz está justamente na falta desse sentimento de se sentir amada, importante, aceita plenamente. Então, a sua grande missão é essa. Se você conseguir isso, o resto tende a fluir muito bem. Porque quem se sente amado se sente seguro. Quem se sente seguro tem uma boa autoestima. Quem tem uma boa autoestima se relaciona bem com as pessoas, tem confiança para se arriscar, enfrenta desafio, tem motivação para estudar, para aprender. Entende? Vai tendo uns desdobramentos muito mais saudáveis do que a Certo. pessoa que não tem esse senso
né, de amor Uhum, próprio, uhum. que aí tem uma baixa autoestima, porque ela tem baixa autoestima, ela pode se envolver em relacionamentos abusivos, ela pode buscar preencher esse vazio de maneiras não saudáveis, inclusive comendo Uhum. demais, né, que foi uma coisa que você citou. É uma pergunta minha. Meu filho não tem irmão, como eu vou descobrir? Eu vou falar mais. Fale mais, ensine Vou como, falar como mais, olha fazer lá. essa Ó, quando a criança criança birra, pode ser um sintoma, né? Então, você perceber que aquela criança está sempre cansada demais, está no limite, não tem como. chateada, de canto, só quer ficar no celular. E assim, a gente fala muito também das crianças que extravasam, né? Que grita, que faz birra, que demonstra raiva, fúria, que bate, que morde. Mas aquela quietinha é mais preocupante do que a que extravasa, né? Porque Então ela também não fique se atento para uma comunica, né? timidez, exato, para uma timidez excessiva. Seu filho te conta tudo? Seu filho te conta Será, tudo? né? Será Tem que conta a pais que não verdade? sabem, não sabem É. o que acontece tudo, entendeu? Conta algumas coisas, mas não tudo. Então por que ele não te conta tudo? Será que ele tem medo de te decepcionar? Uhum. Né? Será que não acredita que você vai entendê-lo? Acha que você vai brigar? Ou seja, essa criança está dizendo que tem medo de você. Tem medo de você. Se seu É. filho tiver Ele medo de sempre vê. você, ele sempre vai ter, mesmo criança, tá? Ele sempre vai ter os segredos dele, É. né? De você. E aí, conforme ele vai crescendo, esses segredos vão ficando cada vez mais sérios. É. Então, precisa construir esse relacionamento baseado na confiança, no respeito, no amor desde pequeno, tá? Uhum. Mas assim, eu falo de como a criança está se sentindo no seguinte: a criança sempre vai precisar se sentir amada e segura. E o que podem ser gatilhos, né? Que é disso que a gente está falando, do oposto disso. Então, a criança está sobrecarregada. Tem criança que passa o dia na escola, depois vai para o inglês, vai para a natação. Aquela criança está exausta, está cansada. Só dorme Né? em E casa, muitas né? vezes os pais não conseguem perceber, não conseguem perceber que aquela criança chega e Então, quer mas atenção, né? e como que, numa realidade dessa mesmo, de uma mãe que, e de um pai que precisa deixar essa criança o dia todo na escola, eu, na minha linha de raciocínio, eu entendo que os pais precisam, no momento que eles estão com a criança, estar com a criança, né? É Isso, aproveitar exatamente. aquele momento mesmo, né? E não de Isso. simplesmente fazer o que tem que ser feito, né? E vem cá, vou te dar comida, você vai jantar, vamos fazer lição e pronto. Mas aquela coisa regrada, não, não tem aquele. Eu penso que é assim, até ensino isso, porque eu acho que a partir do momento que você pegou Uhum. essa criança na escola, você tem que estar 100% com ela, né? Geralmente você já pegou depois do Sim. trabalho, tentar esquecer do trabalho, focar muito mais nessa criança, entregar o que ela precisa e perguntar, né? A Sim. maioria das vezes a gente faz achando que tá legal, mas a criança não quer aquilo, ou não quer daquela forma, Uhum. né? Então, eu acho legal muito ter diálogo, entender, isso já, né, crianças mais velhas, assim, e os pequenos também Uhum. falam, né? Criança é bom que não tem limites, né? Ela fala mesmo, não tá É, legal, ela é, fala. sim. Crianças menores, né? Geralmente até os 3 anos, elas vão chorar, fazer birra, bater, morder, gritar, né? Chamar atenção de outra forma. Chamar atenção, né? Quando você vê que ela está fazendo coisas ali que são comportamentos que geralmente te irritam, te tiram do sério, né? Pode ser sim um pedido de atenção, né? Uhum, Então, ela vai dizer, por isso que eu estou dizendo, observe o comportamento da sua criança sim. e com esse olhar de que é uma mensagem, de que ela precisa de algo. E a sua grande missão é descobrir o que é esse algo, o que está faltando, né? Então, crianças maiores é isso. Muitas vezes não se sente ouvida, não se sente capaz, se sente solitária. Os pais têm expectativas inadequadas para a idade da criança. Ela pode ter medo dos próprios pais. Nossa, Então, esse ponto eu friso muito, que
querer algo que a criança ainda não é capaz de entregar. Uhum. E isso me preocupa muito, até em relação à atividade, assim. Às vezes o pai, a mãe quer tanto que aquela criança consiga fazer algo, né? Consiga executar um movimento. Como assim? Você não consegue jogar uma bola direito? Né? E às vezes não Uhum. está na idade da criança saber jogar uma bola direito, entendeu? E isso Uhum. é muito interessante. Quando o pai ele não precisa saber se o movimento está certo ou não. Ele precisa saber Uhum. que aquela criança está em constante evolução. Se o filho não sabe e o amiguinho da mesma idade sabe, já tem uma coisa aí. Por que que ele não sabe? O que que a gente passou por cima? Ou o que que a gente deixou de fazer por essa criança, né? Então, essas Uhum. observações pequenas, diárias, você consegue entregar tanta coisa para a criança. E às vezes o fato de você chegar para sua criança e falar assim: quer que o papai te ensine? Ou quer que a mamãe te ensine a jogar bola? Vem cá que eu vou te Uhum. ensinar. Isso já é uma forma de entregar amor. Essa criança já vai se sentir amada também, porque ela está sendo acolhida por uma coisa que ela não sabia, né? E Sim, criança que tá querendo aprender 24 horas, é isso que ela quer. sim. E até para dar assim um norte para esses pais aqui que estão nos assistindo, né? Por onde eu começo? Então, eu vou falar de como que a informação flui no cérebro da criança, tá? Primeira coisa, quando você vê um comportamento assim mal, né, que a gente olha falando, ah, é um mau comportamento, pensa primeiramente nas necessidades físicas, tá? Então começa por aí. Se pergunta nisso. Se a criança está com fome, está com sono, está doente, né? Ou o contrário, como é que fala a palavra? Esqueci, mas está precisando se movimentar, né? Uhum. Passou, acordou, já foi na frente da TV, ficou muito tempo lá, e aí depois começa a ficar naquela moleza, que você chama, não, não quero, será que tá faltando justamente o Sem contrário, né? O motivação, né? movimento. Isso, né? Então, será que tá com estimulação demais? Então, Uhum. olha, primeira coisa, para as necessidades físicas. Segundo ponto, olhe para as necessidades emocionais, tá? Será que o tanque de amor do meu filho tá cheio, tá vazio, tá mais ou menos? Será que eu tenho dedicado tempo a ele e não é esse tempo de dar banho e dar janta? Porque isso aí é o tempo obrigatório. E aquele tempo de qualidade, aquele tempo especial, pra você sentar, contar uma história, brincar um pouquinho, conversar, né? Que é isso que faz a criança se sentir vista, se sentir importante. Então, Sim. olhe, né? Será que está faltando tempo especial com você? Será que você usa métodos disciplinares que isolam a criança, como colocar de castigo, pôr no cantinho do pensamento? Será que você grita, que você bate? Isso te desconecta do seu filho, tá? Uhum. Será que você está muito ocupada ou distraída, aquilo que você falou, não está ali de fato com a criança, né? Está brincando, mas está com o celular na mão. Ou você muitas vezes não valida, não reconhece os sentimentos do seu filho. Sabe aquela coisa Uhum. assim do para de chorar. Por Sim. que para Tá de chorando chorar? por Se ela está quê? chorando, ah, é bobagem. Isso aí é bobagem, esquece, né? Chega, você não tem motivo para chorar. Isso daí é frescura. Você não está validando o que seu filho está sentindo. E ele não se sente compreendido e importante para você quando você age assim. Ninguém, né? Se você me contar um problema, eu falar, ah, Bianca, bobagem. Isso é bobagem, você não tem que Uhum. se preocupar. Você também vai falar, É. nossa, nunca mais vou conversar com a Mariana, né? As crianças também, né? No auge dos 4 anos de idade daquela criança, aquilo é um grande problema, É. É. tá? Então, validar, eu entendo que você esteja se sentindo assim e tal, né? E mais é isso, isso, isso. Então, lida com E as questões emocionais num segundo momento. Ah, atendi as necessidades físicas, não resolveu? Então, vamos para as necessidades emocionais, é, tá? eu só quero dar uma palavrinha aqui, porque eu vivo isso aqui na prática, com o Thales, com o pequenininho. As meninas já passaram dessa fase de querer chorar para tudo, né? Elas nem têm mais isso. Mas o Thales continua. E isso acontece
porque a minha irmã pegou não sei o quê. Hoje mesmo no jantar, antes de eu vir pra cá, ele tava chorando porque ele nem ele sabia o que ele queria, porque ele estava já cansado. Hoje foi um dia diferente, onde a gente saiu, o jantar foi mais demorado, então ele já estava com fome, então ele já estava quase dormindo mentalmente, mas ele estava ali ainda jantando, né? E aí ele começa a chorar, e aí eu falo para ele, eu falo, filho, você está chorando porque você está com fome e com sono. Vamos resolver agora um dos problemas, que é se alimentar. Aí ele Aham, chorando lá foi comendo, soluçando, mas é aquela mágoa, né? Parece que está acabando o mundo. Mas eu tento explicar para ele, eu tento trazer para ele, né? Que o problema aham. não é, tipo, tem um problema, e o Outro. problema é esse. É, o problema é esse, porque geralmente Aham, ele briga com a comida, né? Ai, essa colher tá. Eu não quero a colher, eu quero o garfo. Não, eu não quero o garfo, eu quero a colher, porque ele não consegue entender qual é o problema dele. E aí eu falo, uhum. às vezes mais alterada, às vezes não, eu sempre tento me observar. Mas às vezes acontece, de eu Aham. gerar falar, filho, você só está com fome, porque é real, acontece aqui também. E é diário, como eu disse anteriormente, mas acontece. Nossa, Sim, 3 anos é uma beleza. Quem tem filho de 3 anos aí, ergue a mão. os toddlers. Ai, meu Deus, mas essas crianças E são maravilhosas. o terceiro ponto que eu ia dizer, depois Diga. de ter olhado, né, para as questões físicas e, em segundo lugar, as emocionais, o terceiro ponto é: então, será que essa criança precisa aprender alguma habilidade, né? Porque ela está tendo esse comportamento, às vezes é simplesmente pela imaturidade, né? Uhum, Ela não sabe como expressar a raiva adequadamente, não sabe como fazer um pedido de maneira respeitosa, não sabe dizer o que ela está precisando, como você estava falando da questão do uhum, Thales, né? sim. Não sabe. Então, talvez seja uma habilidade que ela precisa ser ensinada. Então, sigam esses Aí entra a passos. oportunidade, né, da gente ser mãe e Uhum, ensinar. uhum, uhum, né? Então, cuida das questões físicas, acolha os sentimentos e ensine as habilidades. Se eu fosse resumir aí um mapa, né, para falar, e aí, como é que eu lido, né, como é que eu observo? Fique de olho nos comportamentos, não encare tudo como, é normal, é assim mesmo. Comportamento é uma mensagem, que a gente precisa Uhum. entender qual é o pedido por trás desse comportamento, e você pode ir lidando com esses 3 pontos para descobrir o que, que seu filho está precisando. Quando essa necessidade é suprida, o comportamento melhora. A criança precisa se sentir amada e segura para melhorar o comportamento. Ah, então não basta ser, você não estar doente, você tem que estar bem fisicamente também, mentalmente, tem que ter uma estrutura aí, né, para ser considerada Sim, saudável. Uma criança saudável tem que estar com uma estrutura, tem que ter uma base, né, a estrutura sólida tem. ali embaixo, com alguns fatores. É, não é fácil não, né? Para ser mãe, Não, não, incluir não é. tudo que a gente precisa incluir. Sim, Olha, não mas é. resumindo, né, sobre falar saudável, estar saudável, ter saúde, é realmente ter uma qualidade de vida, né, onde a gente consegue entregar tudo isso para a criança. E a gente só vai entregar se a gente aprender, se a gente estudar, se a gente buscar pessoas que sabem para poder nos ensinar sobre. Eu acho que hoje em dia tem tanto Uhum. conteúdo, né, para a gente aprender, para a Sim, gente que a gente consegue agregar mesmo, né? A partir do momento que a gente aprende, a gente não desaprende. E aí o ciclo se quebra, aquele ciclo chato de passado, de ai, foi assim, eu tô aqui viva. Tá, mas vamos melhorar, né? Para que que a gente precisa fazer a mesma coisa se a gente já conhece, já sabe, tem estudo, tem na prática, né? A vivência. Quando você vive aquilo que você aprende e vê que funciona, você fala, nossa, por que que eu não fiz isso antes? Né? Por que que eu não sim, estruturei isso antes? Por que que eu não trabalhei isso antes? Então, é muito legal saber tudo isso, todo esse conteúdo, né? De
saúde, de bem-estar, de equilíbrio, né? Na verdade, é um equilíbrio de tudo um pouco. Sim, Nunca sim. perfeitamente, porque a gente está em constante aprendizado, mas tem que ter esse equilíbrio, né? Eu até trouxe aqui Sim. alguns tópicos para ajudar as mamães aqui que estão nos assistindo. Acho que a gente até falou um pouco aqui nesse bate-papo sobre esses tópicos, Uhum. e mas deixa eu até abrir aqui falando o que a gente tem que entregar, o que a gente tem que fazer para essas crianças serem saudáveis, para a gente conseguir ter crianças mentalmente saudáveis, felizes, né? Que querem mesmo fazer o que a gente propõe, o que a gente ensina. E muitas vezes a gente tenta, tenta, tenta e a criança não tem aquela troca, né? Então, o que está Uhum. faltando, né? Acho que para começar, a primeira dica que eu trago aqui é o sono, de ter rotina mesmo de sono. É, todo mundo já ouviu, mas, gente, quando você faz na prática, e eu posso falar, eu tenho uma rotina de sono aqui. Essa aí eu sou Uhum. PhD, essa aí eu posso falar que o sono faz diferença. É nítido, assim, é real. O dia que acontece das crianças, por algum motivo, não dormir no horário, nossa, o dia seguinte fica uma bagunça. Então, eu prezo pela rotina de sono, seja em viagem, seja em férias, seja no dia a dia, final de semana. Aqui todo mundo, 7h30, os três, são três crianças, idades diferentes, 7 anos, 5 anos, 3 anos, e os três dormem às 7h30. Claro, não é 7h30 cravado, é entre 7 e 8, mas a gente fala 7h30 ali, porque sempre 8 horas eu já saí ali do quarto, já tá todo mundo dormindo. E hoje é raro alguém acordar, se acorda por alguma necessidade de calor, de frio, ou porque o ar tá seco, aí dá aquela sede, ou porque tomou muita água e precisa ir no banheiro. Mas até a rotina da noite, antes de dormir, é tão estruturada que o sono é constante, né? É aquele sono completo mesmo, né? A gente tem uma rotina de comer, de tomar água, de levar os três no banheiro, de escova dente, de troca pijama, tudo sempre no mesmo, sabe, no mesmo faixa ali de horário. Tem a rotina de conversar um pouquinho, ou então ler um livro. Não é todo dia que a gente lê, porque também senão fica muito chato aquela coisa todo dia igual, né? Mas tem todo dia alguma coisinha junto. Sempre eu, sempre o meu marido, ou um ou outro, a gente sempre tá a mesma rotina, seja eu ou ele, a rotina existe, e isso faz toda a diferença. E é uma indicação assim que 100% dá certo. Uma segunda dica que eu trago aqui hoje para vocês também, para ter essa criança saudável e feliz, é alimentação. Alimentação faz toda a diferença também. Tá aí, Mari? Te perdi? Voltou. Tô Tava, aqui, parecia que tô você tinha aqui, mas eu sumido tava aí. ouvindo. Ah, então tá bom. Tava falando de comida, eu acho que desde que, na verdade, eu sempre tenho, desde sempre, desde bebê, tentando dar papinhas e tal, mas chega uma hora que você acaba cedendo uma coisa ou outra e, gente, faz diferença. Alimentação saudável também faz diferença. E eu não falo de dieta, porque dieta não funciona, não é legal para ninguém. Claro, só se você tiver que ter uma dieta restritiva, né? Às vezes tem criança que tem a necessidade de ter mesmo, de retirar alguns alimentos. Mas eu acho que quando você escolhe alimentos bons e entrega alimentos bons, a criança vai gerando dentro dela um sentimento de que sim, aquilo faz bem, aquilo é bom e tal. Eu vejo muito isso na escola, né? Que eu mando as lancheiras das minhas crianças. Os pequenininhos ainda não chegam a falar tanto. Até fala, o Thales esses dias me falou assim: ai, mamãe, tem um amiguinho meu que leva uns salgadinhos laranja, parece um isopor, 3 anos de idade. Eu falei, filho do céu, que dó desse menino, falei ainda assim pra ele, né? Ele, nossa, mamãe.
Ele leva sempre esse salgadinho, uns saquinhos assim, pequenininho, colorido e tal. Eu falo, ai, filho, a Aham. mamãe não compra essas coisas porque não faz bem, tá bom? É que a mamãe dele ainda não sabe dessa informação. Eu falo assim, eu falo pro Thales, ainda eu falo assim, Thales, ensina ele, fala pra ele pedir uma maçã pra mãe dele, uma fruta. Eu fico falando para minhas crianças indicar isso, porque eu não Aham. quero que eles queiram o salgadinho, eu quero que eles ensinem que fruta é Aham. mais legal, que, né, alguns tipos Aham. de alimentos são melhores e tal. E esses Aham. dias que Aham. passou até antes das férias, a Carolina fez uma viagem com a escola, né? Aí eu falei, nossa, eu vou mandar um salgadinho para ela, só para ver. Pois eu mandei a lancheira saudável, normal, e um salgadinho junto, que era aquela Ruffles. Peguei a menor de todas, mas pus lá na mochilinha dela. Pois não voltou a batata? Aí eu falei, filha, por que que você não comeu? Ela, ai, fiquei com medo de passar mal. Bom, falei, parabéns, filha, fiquei muito feliz. E ela não quis comer nem em casa. Eu falei, nossa, isso é um orgulho da da minha vida, porque é um processo, né? A gente está ensinando. Então, Sim. alimentação. Outra dica: água. Tome água o tempo todo, muita água, muita água. Criançada também água. Não dê suco para as crianças levarem para a escola, indica água, leva água, manda água. Aí você fala, ai, mas minha criança não toma. Tira o suco dela para ver se ela não vai tomar água. Tira o refrigerante dela. A criança vai ter sede. Aí você fala, só tem água, só tem água. É chato, pode ser chato no começo, mas depois funciona, depois dá certo. A criança começa a ter o hábito e vai entender, o corpo entende, né? O corpo Uhum. entende que aquilo é bom, e aí acaba que a criança sempre vai pedindo, ai, tô com sede, quero água. E na maioria das vezes a gente com sede dá suco, dá um refrigerante, né? Então, importantíssimo, gente, se puderem cortar refrigerante da vida de vocês, corta. Outra dica muito legal que eu quero trazer aqui para vocês, para quem quer ter essa criança saudável e feliz, é buscar novos desafios para essas crianças, seja desafios pequenos ou grandes. Até como a Mari comentou antes, se a criança não está com algum problema, pode ser que ela não consiga fazer alguma coisa que ela já é capaz de fazer, né? Então, Uhum. entregar mesmo os desafios. Trocar uma roupa sozinho, ou fazer uma higiene sozinho. Isso é muito importante. São desafios que as crianças precisam passar, e isso traz também benefícios para a saúde, para deixar essa criança feliz. Quando ela tem uma conquista, ela se sente bem, ela tem aquele estado de felicidade, né? E é importante a gente trazer isso para ela também. Sozinha, a criança não consegue fazer nada, ela só vai fazer o que ela é capaz de fazer. Se ela não é, se não é inserido esses desafios, ela vai deixando, porque tem alguém fazendo por ela, né? Então, acaba que passa desapercebido, não aprende, não faz direito. Até é importante você sempre desafiar os seus filhos, sempre pequenos ou grandes, né? É, tempo de lazer com a família, que foi o que a gente falou, um tempo de qualidade, tempo mesmo de estar com eles, não só com a família, mas com outras crianças, aquela socialização, né? A criança tem que ter, e de preferência com crianças da mesma idade, para não ter também, né? Ai, aqui, por exemplo, são idades diferentes e eu sinto a necessidade de trazer os amiguinhos aqui da mesma idade, da mais velha, da mesma idade dos pequenos, porque faz diferença. Eles querem ter também esse contato além dos irmãos, né? Então é importante, muito importante ter amigos, ter família sempre perto. Procurar um hobby, se está entediado, falamos disso também, era uma das dicas que eu queria dar. E uma muito importante é sorrir mais. Eu acho que sorrir traz um bem-estar emocional muito grande. É fundamental isso para o físico também. Se você está feliz, se você está grato, é, se você quer que a sua criança também seja assim, você também tem que ser feliz. Porque a criança, ela copia o que a gente faz. Não adianta você falar, você tem que fazer. As ações falam mais do que as palavras com criança. E
com a vida, né? Com qualquer pessoa. Você pode falar com a pessoa que você odeia, que você gosta dela, mas ela vai ver no seu olho que você não gosta. Então, as ações falam mais do que palavras. Seja realmente a diferença que você quer que a sua criança seja. Se você quer ter uma criança saudável e feliz, você precisa ser. Você precisa ser esse exemplo, né? Então, eu acho que a responsabilidade de ter uma criança é nossa. Se você hoje tem uma criança na sua casa, uma, duas ou três, como eu, essa responsabilidade é nossa, né? E a gente tem que fazer, a gente tem que fazer, a gente está aqui para aproveitar essa oportunidade. Então, vamos ser as ações que as nossas crianças precisam que a gente seja, né? É, em relação à atividade física, que eu queria trazer aqui para vocês, quanto antes vocês entregarem para as crianças, é melhor. Para uma criança ser considerável saudável, ela tem que treinar. A atividade física, ela é um dos fatores para ter uma criança saudável, né? Então, tem o mental, tem o sono, tem a alimentação e tem o movimento, tem a atividade física, tem a parte física. Se a criança não trabalha, se a criança não treina, se a criança, ela não precisa, como eu já falei em algumas vezes, ela não precisa em outras lives, né, nos meus conteúdos do meu Instagram, a criança não precisa ir numa academia, ela não precisa ter um profissional de fora para treinar, ela não precisa de um terceiro, ela precisa de você, pai, de você, mãe, que quer que essa criança seja saudável. A primeira coisa que tem que acontecer é: eu quero que a minha criança seja saudável. Então tá, ela precisa só de você. Tem tanto conteúdo na internet. Quem não sabe o que fazer com a criança de atividade física, me siga, né, Mari? Top, Se você não sabe o que top. fazer com a criança, me siga aqui, porque olha, são coisas simples do dia a dia, brincadeiras rápidas, brincadeiras ágeis, brincadeiras que trabalham mesmo movimentos específicos da criança que têm que ser Só executados lamento todos que os você não dias. tinha esse canal na época da pandemia, porque ia salvar a Ah, nossa vida. é verdade, né? Olha, mas não precisa de pandemia para treinar, hein? Vamos começar agora. Não, mas seria fundamental. Nossa, todo mundo dentro de casa, Nossa, né? né? Foi muito difícil para todo mundo, né? E Sim, até sim. está refletindo agora, né, nessas crianças. A criançada só quer saber de ficar em casa. É raro aí uma criança que quer sair. Tem esse medo ainda, né, de sair, ficar doente, vai Uhum, parar no hospital. Teve tanta uhum, criança que perdeu parente por conta disso, né? E isso é um uhum. emocional que tem Sim. que ser tratado, que tem que ser conversado. E, teve o benefício, sim, de quem se deu bem, de quem conseguiu fazer as coisas em casa e treinar em casa. E foi na pandemia que eu percebi que é possível, sim, você treinar uma criança em casa sem um profissional. Eu sou educadora física, para mim é fácil falar, né? Falar, você sabe o que Uhum. você está falando, sabe o que você está fazendo. Mas tem tanto conteúdo, gente, tanto conteúdo gratuito no meu YouTube, no meu Instagram, em milhões de YouTube, em milhões de Instagram, para você aprender o que fazer com a sua criança na sua casa. Só depende de você, né? Mas às vezes você prefere pegar a criança e colocar ela do seu lado na TV para assistir um desenho. Aí você fala assim: não, mas eu tô junto com ela ali naquele momento, interagindo, estamos conversando, comendo uma pipoca, assistindo um filme. Tem tantos filmes legais que para a gente trabalhar também, aproveitar e conversar sobre os temas dos filmes e tal. Mas, gente, essa criança tem que movimentar, né? Ela tem que trabalhar, ela tem que exercitar. E dá para fazer em casa, 10 minutos, 15 minutos, meia hora. Eu sempre falo, se você pegar uma criança e falar assim, você quer brincar do que hoje? Você ganhou o coração dessa Uhum. criança. Você ganhou. Quando você dá a oportunidade da criança escolher o que ela pode fazer com você naqueles minutinhos, você ganha o coração de uma criança. Além de você estar entregando esse amor todo que a gente estava falando aqui antes da saúde mental, você está entregando a saúde física dela também. Então é muito importante entender isso, né? Não é uma hora de academia, uma vez na semana, que vai fazer sua criança ser saudável. Não. Eu todo dia movimento, sobe e desce de escada,
tira do sofá mesmo, bota para fazer as coisas na casa, alimentação saudável, um sono tranquilo, um sono controlado, um ambiente controlado. E só dá para fazer você aí na sua casa, com a sua rotina, com a sua estrutura, mas tem que ter. Para funcionar, tem que ter uma rotina. Para funcionar, tem que ter um método. Você tem que ter aquela estrutura diária para essa criança conseguir receber tudo que ela precisa. E até mesmo você entregar, porque às vezes é tanta coisa que a gente tem que entregar que a gente não consegue entregar nada. Então, se você organiza, se você estrutura tudo isso, você consegue sim fazer, ter, né, uma criança saudável, uma criança feliz dentro de Uhum. casa, né? Maria, eu tenho uma pergunta para você. Quero trazer uma pergunta para você, mas você precisa parar de cair essa internet, Maria. Voltou? Tá me ouvindo? Tô. Alô? Então me fala aqui, ó, vou te fazer uma pergunta. O que que você indicaria para as mamães Uhum. aqui que estão nos assistindo, por onde elas começam? O que que elas incluem primeiro? Qual que é a sua indicação, assim, do que fazer primeiro? Depois de receber tanta informação aqui, tanta coisa, o que que ela processa? O que que ela faz primeiro para conseguir conquistar essa criança saudável e feliz? Você tá me ouvindo bem? Estou ouvindo sim, é que às vezes dá uma travada no vídeo. Tá. Bom, primeiro de tudo, né? Eu acho que a mãe precisa cuidar dela, Muito bom. né? Faz toda a diferença. Porque assim, Vou anotar, porque é interessante, a gente só pensa nas crianças, né? Verdade. sim, sim. Eu quero lembrar que a mãe cuidar dela é tão importante quanto cuidar do filho, né? Porque para oferecer tudo isso para a criança, essa mãe precisa estar bem. Uhum. Cuidar de criança demanda muito tempo, energia, dedicação. E ninguém consegue fazer o seu melhor quando não está se sentindo bem, né? Quando está cansada, estressada, sobrecarregada, doente, enfim, né? Então, a primeira coisa, essa mãe também precisa cuidar dela. E o que que eu sugiro, né? Primeiro, você precisa lembrar que você vai precisar de pessoas. Toda mãe precisa de ajuda. Não é só nos primeiros É. 40 dias do bebê, tá? A gente precisa avisar o mundo que mãe precisa É, de ajuda pelo menos a infância inteira, tá? é. Pelo menos a infância inteira, não só os primeiros 40 dias do bebê. Mas Então não é você a vai precisar de realidade de pessoas. muitos. Não é, não é, não é, né? Então, você vai precisar ter contato com gente, contato com pessoas. Lembra que Sim, nós somos seres sociais? A gente sim. precisa, a gente se renova, né? Quando a gente está É, em contato com pessoas. Você precisa conversar com outros pais que estão passando pela mesma situação que seus filhos. Você saber que não é sim, só tem na sua aquele grupo de casa. apoio. Entendeu? Você precisa reservar um tempo para investir no seu relacionamento amoroso, né? Você precisa também fazer coisas que te façam se sentir viva e feliz, né? Que a gente está falando tanto dessa questão de É, saúde e tudo. A mãe também precisa se sentir viva e feliz, né? é. E quando a gente vira mãe, a gente vai deixando a gente para depois, Vai para deixar. depois, para depois, para depois, vai saiu da fila já, não tá nem depois, já não tá mais na fila, né? É. Então, às vezes, coisas muito simples viram um luxo na vida de mãe. Uma refeição com calma, conversar com o marido sem Nossa, ser um banho de porta interrompida, né? Tomar fechada. um banho sem alguém abrindo, fechando a porta e falando, ô mãe, isso, ô mãe, aquilo, né? Então, se torna um luxo. São coisas simples que você pode programar uma vez por semana, gente, e fazer, entendeu? Para salvar a sua saúde mental em primeiro lugar. Sabe aquela Sim. coisa de pôr primeiro a máscara de oxigênio no adulto para depois conseguir pôr na criança, Uhum. né?
Então, de tudo isso que vocês estão ouvindo, eu diria, comece primeiro por você, Isso. para que você tenha condições de ofertar tudo isso para sua criança, tá? Lembra que o melhor, né? A mãe sempre quer oferecer o melhor para os filhos. E o melhor que você pode oferecer para o seu filho é você calma e descansada, tá? Porque quando você também se cuida, tem um tempinho, por mínimo que seja para você, para ir fazer a unha, para ir alguma coisa que te relaxa, né? Não é uma Uhum, viagem para uhum. Paris, entende? Não é um Não. evento fenomenal. É uma coisa do dia a dia que você consegue inserir na sua rotina, na sua semana, mas que vai te reconectar com você mesma, que Uhum. vai né, te renovar um pouco, né? Para que você Sim. continue sendo a melhor versão de si mesma para os seus filhos. Então lembra que uma mãe estressada, sobrecarregada, cansada, que não se cuida, dificilmente vai conseguir ser uma mãe paciente, É. amorosa, dificilmente vai conseguir olhar para todas essas necessidades que a gente estava falando, né, dos filhos, de olha, observa o comportamento, né? O que será que está por trás desse comportamento? É uma necessidade física, é uma necessidade emocional? Uhum. Você não vai conseguir estar atenta ao seu filho se você não está cuidando de você, Sim. né? Então, cuidar de você é tão importante quanto cuidar do seu filho. Essa é a outra frase da noite, hein? Anotem, cola lá na É, parede. Cuidar de primeiro você é lugar. tão importante quanto cuidar do seu filho, né? Porque ser uma mãe amorosa, eficiente, leva tempo, leva energia. E você não vai conseguir ser essa mãe se você estiver irritada, cansada, estressada, tá? E lembra, observa como é que você gasta o seu tempo. A gente sabe que depois que a gente vira mãe, a gente está também correndo contra cada minuto. Então, o seu tempo é muito precioso, você precisa pensar bem como você vai usá-lo. E é o mesmo, né, para todo mundo. E aí você vê mil Sim. mães fazendo mil coisas e você acha que você não dá conta. É que você não Uhum, tentou ainda, é que você não se organizou. Mas dá tempo, dá conta, você consegue, você só precisa ter aquela organização. O tempo é igual para todo mundo. uhum, Depende de você, a forma como você vai usar, né? exato. E lembre de usar esse tempo com sabedoria. São escolhas difíceis, muitas vezes, que tem que fazer, né? É muito Eu vou não. deixar, vou dar um exemplo simples assim, né? Mas que é difícil. Ah, eu vou deixar a louça na pia ou eu vou fazer a minha caminhada? E aí, É. Aí eu vou caminhar. né? Aí você sabe que se a louça ficar, às vezes a pessoa fala, não, preciso lavar a louça, porque senão amanhã vai estar um caos. E é muito fácil da gente abrir mão da gente, né? Sem dúvida. Trocar. Eu vou cuidar É. da casa, eu vou cuidar do filho, eu vou fazer outra coisa, eu vou cozinhar. E eu deixo a minha caminhada para outro É, dia, você auto se né? sabota, E né? aí? São Mas e desculpas, o né? preço disso? E o preço disso no dia seguinte? Sim. Entende? E o preço disso na questão da sua saúde física, da sua saúde mental, que é o que a gente está falando, na sua relação com os seus filhos. Quanto isso vai custar? Sim. Entende? É, Então é isso que é usar o seu tempo com sabedoria. Pensa bem, que o tempo é curto. Será que abrir mão de você é a resposta? é. Eu falo muitas vezes assim, ah, eu não sei o que fazer, vou passar, por exemplo, a mãe não tem noção do que fazer com a criança no momento que ela tem, vai, algumas horas com a criança e quer interter essa criança. Aí o que que ela faz? Ela pega a criança e vai passear no shopping, né? Vai caminhar lá no shopping, vai ver vitrine, falar 24 nãos para a criança durante o passeio, em vez de pegar essa criança e dar uma volta no taquaral. A criança é capaz de dar uma volta no taquaral, conversando, olhando a natureza, mas você preferiu ir aonde? No shopping. E aí você acha que tá bom. E não, você poderia usar aquele tempo de conexão que você tem com a criança, que geralmente também você leva ela para um lugar onde ela vai entrar e vai, você paga para a criança brincar. Legal que a criança está brincando, ok, mas cadê a conexão? Uhum, Aproveita o tempo junto com ela, vai junto, vai num.
num lugar que a criança gosta. Eu falo do taquaral aqui porque taquaral é vida. A gente chega lá, a criança fica deslumbrada, o lugar é ótimo. E tem que usar mais. Se eu pudesse, eu iria todo dia lá com as crianças. Uhum. É muito bom. Vai Tem que fazer usar isso a carteirinha. favor, né? Sim, sim. Então, lembrar disso, né? Que quando você não cuida de você mesmo, todo mundo sofre com isso. Né? É, não é só você, são os filhos também. Sim. E então olhar, né, e realmente organizar a rotina, igual você já mencionou. Mudar de hábito não é fácil, mas é possível. Uhum. Organize a rotina, né, e faça as mudanças que você precisa. Sim. É, é muita coisa, né, sobre saúde. Dá para passar horas falando sobre saúde. Nossa, seria muito bom. Mas eu queria também falar um pouquinho sobre a felicidade, porque a gente está aqui falando na saúde, na saúde, na Aham. saúde, e claro, uma coisa agrega a outra, mas o que que é essa tal de felicidade também, né? O que que a gente espera quando a gente fala que a criança é feliz? Porque também é uma coisa muito ampla, então eu queria trazer também separadamente, né? O que é saúde, o que é ser saudável, o que é ser feliz, o que é ter a felicidade, né? E a gente sabe que felicidade é um estado de ânimo mesmo, que se traduz num sentimento de satisfação. Tem até aqui no dicionário, eu até peguei aqui. Felicidade é a qualidade ou estado de feliz, estado de uma consciência plenamente satisfeita, satisfação, contentamento, bem-estar. Resumindo, quando você está saudável, você está incluindo tudo que a gente já falou aqui, que é a saúde física, a saúde mental, a social, o sono, a alimentação. Aí sim, quando você está com tudo isso, incluindo na sua vida, aí sim você pode se considerar uma pessoa feliz. Porque felicidade é um estado de satisfação. E isso a gente vê nas crianças. Quando a criança tem essa estrutura, essa base, né, que a gente falou, as conquistas delas são muito mais elevadas. A felicidade é nítido. Quando você vê uma criança feliz, você sabe que ela está sendo bem tratada no emocional, no físico, na alimentação. Você consegue visualizar. É nítido ver uma criança em estado de felicidade. É nítido, é muito legal quando você tem essa satisfação mesmo, que é uma felicidade, você ver a sua criança Sim. feliz. Isso é muito legal. Você traz para você, né? Então, Uhum. assim, resumindo mesmo, em relação a tudo que a gente falou, né? A felicidade é a satisfação, é um estado mesmo de satisfação, de concluir, de chegar àquele objetivo, que era entregar tudo isso, né? De conquistar a cada dia um pouquinho mais. Então, a cada dia você consegue ir acrescentando essa felicidade, aumentando essa felicidade. É uma conclusão mesmo interessante sobre isso. Parece simples, mas a gente sabe que não é, porque são processos, né? São Uhum. são fatos, fatores que a gente precisa incluir, mas é possível. É possível ter uma criança saudável e feliz dentro de casa. Tem alguma coisa para acrescentar para nós sobre a felicidade? Fala aí, Mário. Eu entendo que a felicidade, como você já disse, é um conceito bastante amplo e filosófico, né? É Mas eu filosófico. entendo que a felicidade tem a ver com tudo isso que a gente está falando de ser saudável, né? Então, dentro da linha que eu venho abordando, para mim a felicidade está muito relacionado à pessoa se sentir amada e aceita plenamente e incondicionalmente, né? E é a necessidade básica de todo ser humano. Todo mundo quer se sentir amado. É. E aí está a origem de muitos problemas emocionais, né? Na Uhum. verdade, os nossos traumas são uma resposta das nossas necessidades não atendidas.
E a maioria delas são necessidades emocionais, né? De precisar se sentir protegido, cuidado, visto, entendido. Mas falando nessa questão do se sentir amada, é, é importante assim, uma pessoa que não gosta de si mesma é feliz, né? Provavelmente não. Uma pessoa que não consegue se aceitar ou aceitar partes do seu jeito de ser, partes da sua história, é feliz, né? Uma pessoa que não se sente importante é feliz, né? É lógico que ser feliz não é estar alegre o tempo todo. A gente passa por momentos Exato. difíceis e podemos continuar sendo pessoas felizes porque existe esse senso de satisfação, né? Uhum. E a gente tem ferramentas e recursos emocionais para lidar com os momentos difíceis. Mas por isso que eu entendo que a base, né, da felicidade, depois outras coisas que vão vindo, que vão agregando felicidade, mas a base, o começo disso é se sentir amado e aceito simplesmente por quem você é, simplesmente por Uhum. existir. Simplesmente não Sim. tendo nenhuma condição. Eu te amo se você me obedece, eu te amo se você é bonzinho, te amo se você não dá trabalho. Não. É amar do jeito que você é, com o trabalho que você Uhum. dá, com a sua personalidade, com o seu jeito de ser, sabe? Essa coisa de Desse ser jeito amado mesmo. incondicionalmente. É. Nós não somos bons em amor incondicional. Incondicional. Mas é disso Uhum. que as crianças precisam. Se sentir Preciso. amadas apesar, a despeito dos comportamentos que a gente olha e acha que são maus, que são ruins. E as nossas atitudes como pais precisam deixar claro isso. Senão a criança aprende que ela só é amada quando é boazinha e É. comportada, né? E aí ela aprende a se comportar bem para conquistar o amor. E aí já entra num padrão doentio, né? Ah, Que aí essa criança pode aprender vai buscar agradar todo mundo, a opinião do outro é uhum. muito importante para mim, eu preciso agradar todo mundo e por aí vai, começa a se criar um padrão doentio. Mas onde É, começou? Na infância. Por isso que é, lá no começo eu disse, pode ser assustador falar de saúde mental em criança, mas é ali que tudo uhum. começa, é na infância, É, né? é na Aquele infância. padrão doentio que a gente vai ver na vida adulta começou na infância, tá? E só para concluir, que eu sei que a gente já extravasou o nosso horário, mas deixei aqui, olha só, os neuros, as químicas do bem-estar no cérebro, tá? Conta Da pra nós. felicidade e do bem-estar. Trouxe uma listinha aqui para compartilhar com vocês. Legal. Dopamina, que é Opa. responsável pela motivação e gratificação. Que coisas podem liberar dopamina no nosso organismo? Alimentação saudável, celebrar o sucesso, Check. assistir um filme em família, brincar ao ar livre, experimentar algo novo. Legal. Ocitocina, que é responsável pelo apego e pelo vínculo. Que coisas liberam ocitocina? Abraçar, beijar, olhar nos olhos, aquela conversa olho a olho, fazer uma refeição juntos, massagens, tá bom? Ah, neurotransmissores GABA. É um anti-ansiolítico, hein? Anti-ansiolítico, combate a ansiedade. Melhor O que que a gente remédio. pode fazer para. É, com certeza. Ó, você vai gostar disso aqui, Bianca. O que pode fazer para liberar eles no corpo? Brincar de rolar, andar de Opa, bicicleta, adoro. correr, pular, nadar, fazer Ai, Mari, faz yoga esse ou conteúdo meditação. para nós, para a gente fazer um post dessa listinha. Tá muito legal. Faço, faço. Serotonina, tá? Que é responsável por estabilizar o humor e o sono. O que libera ela? Exercícios, tomar sol, ter contato com a natureza, boas noites de sono e meditar, né? Então, olha só quantas coisas, né, que a gente abordou aqui que está resumindo nessa questão aí desses neurotransmissores. E Uhum. realmente, gente, não tem nada como estar em contato com a natureza, se exercitando e com as pessoas que a gente ama. Isso É, renova, é revigorante de uma maneira impressionante. sim. Impressionante. Muito melhor, É sem o dúvida, bem-estar que a gente do que procura, né? passear num shopping ou ficar na frente de uma tela, sem sombra de É, dúvida. é. Né?
Ai, gente, vamos Pois colocar bem, essas então é isso que crianças eu para queria falar serem para vocês. adultos. Isso, vamos botar essas crianças para serem adultos felizes, adultos saudáveis. É agora na infância. E estamos aqui, eu e Mari, ajudando os pais, ajudando mães, né, Mari? É que a mãe Isso, leva para o marido, né? Por isso que a gente ajuda as mães. exatamente, exatamente. Quando uma mãe se transforma, a família se transforma. Por isso que a gente quer falar com Sim, mãe. sim, é, Então, é verdade. A Mari tá aí para ajudar vocês, mamães, que precisam de qualquer ajuda mental, Sim, psicológica, né, sobre a maternidade. sim, E eu na área da sim, atividade física, na organização geral, na, na rotina, né, na estrutura de tudo isso, englobar tudo isso. Estou aqui também para ajudar. E para encerrar, vamos encerrar, né? Acho que podemos concluir já. Quase, sim. já são 10 horas da noite. Mas para concluir, eu queria deixar um convite para quem está por aí ainda, para quem está assistindo a gente. No dia 11 de agosto, eu vou fazer uma aula online também, 100% gratuita. Quem quiser participar, eu vou dar uma aula de como ter essa criança saudável e feliz em 4 semanas. Então, é uma estruturinha que você faz nessas 4 semanas, uma organização onde você vai tirar umas coisas ruins, acrescentar as boas, organizar, colocar tudo em prática mesmo. Em 4 semanas você consegue transformar a criança para ser uma criança saudável e feliz. E toda essa estrutura eu vou dar nessa aula ao vivo e online. Mas para participar vai ter que se inscrever. Tem o link na minha bio, se você não me segue ainda, é só me seguir, tá lá na minha bio a inscrição. Faça inscrição, Mari, vai ser muito boa essa aula. É uma Tenho estrutura muito certeza legal disso. que eu vou entregar e eu queria convidar todo mundo para participar. E agradecer você, Mari, pelo seu tempo, pelo seu conteúdo, muito bom. Acho que agrega muito valor àquilo que eu entrego. E estou feliz. Valeu pela sua, pelo seu tempo comigo. Foi um prazer, passaria a noite falando. Ah, eu também. Vamos marcar mais vezes, mais temas legais assim para a gente trazer. Sim, foi um prazer, obrigado também pela oportunidade, pelo convite. Tamo junto. Faz pra gente essa estrutura aí num papelzinho, coloca um post que eu quero repostar. Achei muito legal. Tá Quero, bom. quero, quero isso pra mim. Ai, Mari, Eu te obrigada. mando. Acho que a gente conseguiu entregar muita coisa aqui hoje. Muito obrigada, de Sim, coração. Foi muito legal. sim, sim, sim. E olha, gente, aproveitem, viu? Eu conheço a Bianca, conheço o trabalho dela, é incrível. Tamo junto. Aproveitem, viu? Usem e Ela conseguiu abusem. até fazer meu filho comer fruta e bolo de laranja. Ela conseguiu. Sem glúten, com pouco açúcar. É. Vou dar essa receita de bolo aqui na internet. Tem que trazer mais vezes eles aqui para mim. Vou, com certeza. Ai, Mari, obrigada. Viu? Ótima noite para você. Vai lá cuidar das Hum, suas crianças. vou, vou. Eu Um vou. beijão, boa noite para todo mundo, Um então. beijo. Muito obrigada mais uma vez. Beijão. Beijão, tchau, gente.